في الست مباريات الأخيرة 3 انتصارات وتعادلين، هزيمة مع تأهل لنصف نهائي كأس الرئيس سيلفا، 5 ماركينيوس، 3 خوان برنات كافاني، و10 نيمار جونيور. وسيخوض مباراة نصف نهائي. كرة عرضية، أولى كرات المباراة، عرضية مع السربي ستيفان ميتروفيتش، استلام كرة ماكسيم كافاني والهدف الأول، الهدف الأول. Não deixa de ser um aspecto curioso. Este é Dani Alves a jogar numa posição que talvez não o veja atuar muitas vezes. Choupo-Moting, o mais provável campeão de França. Vem de esmagamento ocasional do último. كما سيرسا منذ الدقيقة الثالثة بياشي افتتحت. Muito admirado de não estar a ver nem os números habituais, ou grande parte dos números habituais, nas camisolas dos jogadores, nem os nomes dos jogadores de costas. Juan Bernat, a desmarcação de Neymar, como é possível? Não foi ninguém com o Neymar. Cruzamento podia ser na direção de São Forte, Choupo-Moting na profundidade. É Neymar no apoio, a bola sobrada de novo para Bernat, o terceiro ressalto. Faz a bola chegar até Max, cabo-verdiano que teve passagem por Portugal. Já iremos um pouco também à história, não é preciso entrar em grandes detalhes, mas à história deste jogador cabo-verdiano. E em seguida foi para o Valenciano, onde levanta direto para o ataque de Choupo-Moting, a bola ia demasiado longa. E se perde pela linha final. Este futebol apoiado faz a equipa avançar em conjunto. Repare, só os centrais é que ficaram para trás, depois saiu quarto de hora de jogo. Paris Saint-Germain tem o jogo já no próximo domingo, recebe uma falta de entendimento com o treinador que o levou a sair para o Saint-Étienne. De Tiago Silva ainda com Leva-Motiva, parece ter havido falta agora do central brasileiro. O árbitro apita, de facto, parece-me ter havido falta sobre Leva-Motiva, ponta de lança sul-africana. Obviamente tem a vida mais difícil, não só pelo adversário, não vai já estar a perder, vai tentar chegar ao empate contra Cavani. Esse tema está do setor ofensivo do Strasbourg, que rola em dificuldade, bateu contra Di Maria e cabeceia na direção do guarda-redes Marcels. Começaram pelos calções, mesmo não tendo interrompido o lance. Mais uma arrancada do Neymar, mais um agarrão de Ismael Aneba, vai mesmo ver cartão. Não há dúvida, não há hipótese. Mas em princípio será Neymar a bater. Tentar bater por cima da barreira, já passou! E não entra porque Marcels voa para evitar o golo de Neymar Júnior a ceder canto. Já agora por falar em Metz, Metz elimina o Mónaco desta Taça de França a jogar no Mónaco. Vai de mal a pior. A equipa monegasca fica carregada. O passe é para Julian Draxler. Pode rematar Draxler. O passe, no entanto, para o jogador que está fora do jogo, Di Maria, foi lá Nuno da Costa. Metade da posse de bola, a porcentagem de posse de bola. António Gonçalves a jogar de cabeça para um clube que tem dinheiro suficiente para cobiçar Frenkie de Jong a ponto de internacional pela África do Sul. Ele foi do Lille para esta formação do Strasbourg. Houve uma entrada nas costas de Edinson Cavani, vai dar mais um livre bem perigoso para Neymar. Mata Gonzir, era um grande gol. Samuel Gonzir a ter aqui a primeira verdadeira. A sexta bola em Ángel Di Maria, pode marcar a assistência para o segundo golo, não é golo, porque há um corte de Ismael Aneba. Mais interior, se for o caso disso. Já se tornou internacional pela Alemanha, já jogou na assistência de Choupo-Moting. Ángel Di Maria, levanta a cabeça, faz longa, era para procura de Neymar. Aparecia na ajuda Samuel Gonzir, terá sido carregado por Ciro Guerra. Neymar prepara o tiro, Neymar foi desviada. Então o homem, com a exceção do Draxler, fica com o guarda-redes, a bola para a pequena área, ser afastada pela defesa. Muito menos Zebzemi tem aparecido de forma suficientemente convincente. Renato, bem jogado por Neymar de novo para Bernat. Cavani também tenta rodar sobre dois adversários, ficar com o ressalto. Quem ganha o ressalto é Tiro Guerra. Avança para a grande área. Di Maria, atenção a este pé esquerdo, no apoio. Parece agora o Leva-Motiva também para receber. A bola vai em direção de Gonçalves. Cabeceia para a interior da área. Afasta Tiago Silva, completa intencionalmente porque deixou de estar pronto para desmarcado. Passa para uma recepção difícil de Edinson Cavani. Bola depois protegida por Aneba até assim do terreno de jogo. Está muito bem visto para Ney, para Ángel Di Maria. Cavani podia ter feito o segundo. O corte é do Lionel.
Avança Neymar, está a linha a subir ligeiramente atrás do jogador que está a prestar o apoio frontal. E, portanto, não sorte muito bem na desmarcação. Atenção ao Strasbourg, corte do Tiago Silva com falta no ataque. Falta sobre o capitão do PSG. Julian Draxler, perseguido por Lina. Ainda Julian Draxler vai a meia distância. Que aparece a Lina. Cruzamento por interior da área, quem vai aparecer leva o motiva do Strasbourg nestes pontapés pequenos, bolas paradas do Paris Saint-Germain. Saiu Marcel a afastar os mãos, figurar também na lista dos marcadores. É ele que bate este canto de qualquer maneira à procura de Cavani para o ligeiro. Grande intervenção do guarda-redes Marcel. Puro instinto agora do guarda-redes belga. Continua a ligação direta com o jogador que está a prestar o apoio na zona onde estava o Edison Cavani. Era uma boa ideia de passe de Neymar para a Raul. Neymar avança para Edison Cavani. Já está dentro da área de evolução. Neymar para a esquerda. Defesa de Marcel, recarga no poste de Angel Di Maria. Ainda mais uma oportunidade para Tilo Guerra. Vem a meia distância de Daniel Alves. Não vem cruzar lá. Pouco mais se viu do Strasbourg. A avalanche atacante du Paris Saint-Germain est pour demais évidente. Juste... La deuxième période, le deuxième acte de ce 16e de finale de coupe, l'équipe de Strasbourg est en déficit. Raffler. Mise de Cavani. Benzemi, oui, s'est trouvé avec Lala. Centre, la tête sonnée. Vigilant Dimitri Liénard. Salves. Changer le jeu sur Neymar. Ces deux joueurs, on le répète, ont une très bonne entente. On se trouve assez souvent. Cavani. Oh, la talonnade sur Bernat, ça passe pour l'Espagnol. Corner. Et le corner. Période. C'est plutôt les Strasbourgeois qui Et c'était d'ailleurs lors du dernier match de coupe. Et oui, Coupe de la Ligue, pas Coupe de France. Est-ce qu'il va aller chercher Di Maria à l'extérieur, la tête de Choupo-Moting. Si Choupo-Moting la laisse passer, je crois que Neymar était seul au deuxième. Sera longue. Bel effort de Cavani. Et cette touche. Voilà, quand on a des joueurs de cette qualité-là. Et on préfère cette façon de répondre. Hein. Exactement. Enfin, en tout cas, oui, tout à fait. Exactement. Neymar. Oh, l'ouverture, elle est belle. Mais attention, et c'est dans le dos, hein, finalement. Bien défendu également de la part d'Endour. Par de Draxler. Hein. Elle est longue, elle est longue. Neymar qui était ici au Parc des Princes. Attention le crochet, la frappe elle a été freinée, la prise de balle. Alors attention, Neymar là, qui vient discuter avec... d'appui, il a de suite un petit peu grimacé, on l'a vu boiter. C'était fin de saison dernière, hein, entre les... Oh, attention. Ah, la frappe, non, elle est écrasée, cette frappe de Cavani. Ouais, il a donné un petit peu, peut-être rapidement, mais c'était très bien. Regarde attentivement les premiers pas de Neymar suite à cette intervention. Oh, Bernat. Ouais, mais on va encore être pendu au communiqué médical du Paris Saint-Germain. Hein. Exactement. Qui pulse quasiment toutes les attaques parisiennes. Ouais, peut-être dans les têtes des Parisiens, penser s'il y a blessure qui attend à chaque fois, qui attend du mouvement de la part de ces... Et l'appel de Choupo-Moting, il est servi. Et le duel remporté par Cels face à Choupo-Moting. Encore très bien sorti. Hein. Sur le coup franc. Côté opposé. Malheureusement, il y a un côté opposé. Hein, on voit Diaby qui a été, à mon avis, réprimandé par Thomas Tuchel. Prestation de ses joueurs. Salves. Et ça s'engage, bien vu. Maria, centre-pied droit, la déviation de Choupo-Moting. Touche en sa faveur. Il était seul face à deux Alsaciens. Qui bouge. Pratiquement à chaque fois qu'une solution. C'est trop peu. Choupo-Moting. Choupo-Moting. Le ballon lobé de Choupo-Moting. Celle s'était battue. Ça n'a pas franchi la ligne. Un bon retour de Kenny Lala également.
avec Gonçalves. Très bien joué. Le centre, Ouais, il a été touché. Très bien. Le Zamzemi était bien placé, c'était pas terminé pour les Parisiens. Et le deuxième, à la conclusion, Angel Di Maria pour le 2-0 du Paris Saint-Germain à 10 minutes de la fin. Ouais, ça coûte cher, hein. Une mauvaise relance dans l'axe. Malheureusement, à ce niveau-là, avec des joueurs en face de qualité de Cavani.